Você já percebeu como uma palavra tão pequena pode carregar tanto poder? Um simples não é capaz de mudar o rumo de uma vida inteira. Parece exagero, mas não é. Todos nós já nos encontramos naquela situação em que, para evitar conflitos, para agradar alguém ou simplesmente por medo de rejeição, dissemos sim quando, por dentro, tudo em nós gritava não. E o resultado, quase sempre, foi o mesmo: frustração, cansaço e a dolorosa sensação de estar traindo a nós mesmos. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que a transformação interior começa quando paramos de viver apenas para atender às expectativas externas e passamos a ouvir a nossa própria voz. O não é justamente essa fronteira. Ele separa aquilo que fazemos por obrigação, medo ou insegurança daquilo que fazemos por escolha consciente, alinhada com quem realmente somos. Este vídeo é um convite para você enxergar o não sob uma nova perspectiva. Não como rejeição, frieza ou egoísmo, mas como o início de um processo de libertação. Vamos juntos entender por que temos tanto medo de dizer não, qual é o poder oculto que despertamos quando fazemos, e de que maneira essa simples atitude pode transformar relações, carreira e até a sua saúde emocional. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas todo sim dito sem vontade é uma prisão invisível. E todo não dito com clareza é uma chave que abre espaço para respeito, amor próprio e autenticidade. E para compreender esse poder oculto, precisamos primeiro mergulhar na raiz do problema. Afinal, se é tão libertador dizer não, por que a maioria de nós passa a vida inteira com medo dessa palavra? Se o não é uma chave para a liberdade, por que tantas pessoas tremem só de pensar em pronunciá-lo? A resposta está mais fundo do que imaginamos. Nosso medo de dizer não nasce de um dia para o outro. Ele é cultivado desde a infância, moldado pelas experiências, pela cultura e pelas expectativas que nos cercam. Quando éramos crianças, aprendemos rapidamente que agradar os outros era recompensador. Um sorriso da mãe, um elogio do professor, a aceitação dos colegas. Cada vez que dizíamos sim para aquilo que os outros esperavam de nós, recebíamos aprovação. Cada vez que ousávamos dizer não, vínhamos acompanhados de olhares de desaprovação, broncas ou até punições. Sem perceber, internalizamos a ideia de que dizer não é perigoso, porque pode nos afastar do amor, da segurança e da aceitação. Na vida adulta, esse condicionamento continua, mas se manifesta de forma mais sofisticada. No ambiente de trabalho, tememos que um não seja interpretado como falta de colaboração. Nas relações pessoais, receamos parecer frios ou egoístas. Dentro de nós, vive a crença silenciosa de que, para sermos amados e respeitados, precisamos estar sempre disponíveis, sempre dispostos, sempre dizendo sim. Esse medo também está profundamente ligado a um instinto humano básico, o de pertencimento. Somos seres sociais, e nossa mente carrega memórias ancestrais em que ser rejeitado significava estar em risco de sobrevivência. Dizer não, em muitos casos, ativa essa memória antiga, despertando a sensação de que poderemos ser excluídos do grupo ou perder o afeto de quem amamos. O problema é que, quando nos deixamos guiar apenas por esse medo, acabamos vivendo a vida dos outros em vez da nossa. É como se cada sim forçado fosse um tijolo a mais construindo um muro entre nós e a nossa verdadeira essência. E é aqui que começa a transformação. Porque, quando entendemos a raiz desse medo, começamos a perceber que ele não é um destino, mas apenas uma programação antiga que pode ser reescrita. A questão que surge, então, é: o que acontece dentro de nós quando finalmente ousamos dizer não? No capítulo anterior, vimos que o medo de dizer não nasce de condicionamentos profundos, quase invisíveis. Mas existe um segredo poderoso escondido por trás dessa pequena palavra. Cada não verdadeiro que pronunciamos abre espaço para um sim muito mais autêntico dentro de nós. Dizer não é apenas recusar algo externo. É, na verdade, uma afirmação silenciosa da nossa própria essência. É como se estivéssemos limpando o terreno da nossa vida, retirando os excessos, para que aquilo que realmente importa possa florescer. Esse é o poder oculto. Cada vez que negamos algo que não ressoa com quem somos, fortalecemos nossa identidade e nutrimos a coragem de sermos fiéis a nós mesmos. Psicólogos chamam isso de autoafirmação saudável. Quando conseguimos estabelecer limites claros, enviamos uma mensagem direta ao nosso inconsciente: eu mereço respeito. E essa mensagem se traduz em mais autoconfiança, autoestima e clareza de propósito. O simples ato de dizer não a um convite que não nos acrescenta nada, a uma demanda que drena nossa energia ou a uma relação que não nos nutre,
desencadeia uma cascata de benefícios internos. Um exemplo claro é o impacto no nível de energia. Pense em quantas vezes você disse sim apenas para não desapontar alguém. O resultado foi um cansaço mental, uma sensação de estar carregando o peso de algo que não queria fazer. Agora imagine o contrário. Você se permite dizer não e, de repente, sente um alívio imediato, como se tivesse libertado espaço dentro de si. Esse espaço é o que permite que você invista tempo, atenção e energia naquilo que realmente te move. Outro poder oculto está na qualidade das relações. Muitas vezes acreditamos que dizer não afasta as pessoas, mas, na verdade, o efeito é o oposto. Relacionamentos baseados em sinceridade, clareza e limites saudáveis se tornam mais sólidos e verdadeiros. Quando você para de se sacrificar para agradar, passa a atrair conexões que respeitam quem você realmente é. Esse processo não é apenas emocional, mas também físico. Pesquisas na área de psicologia da saúde mostram que pessoas que aprendem a estabelecer limites sofrem menos com estresse crônico e apresentam maiores índices de bem-estar geral. Em outras palavras, o não protege apenas a sua mente, mas também o seu corpo. E o mais transformador é que, ao aprender a dizer não, você começa a viver uma vida com mais propósito. Porque cada recusa é, na verdade, uma escolha consciente de caminhar na direção daquilo que é importante para você. É como se o não fosse uma bússola, apontando para onde o seu sim precisa estar. Essa libertação interior nos leva a uma nova pergunta. Se o não abre espaço para um sim mais verdadeiro, como podemos aplicá-lo na prática, no nosso dia a dia, para transformar nossa rotina e nossa maneira de viver? Falamos até aqui sobre o poder oculto do não e como ele abre espaço para uma vida mais autêntica. Mas de nada adianta compreender a teoria se não soubermos aplicá-la nas situações concretas do cotidiano. É nesse ponto que a transformação acontece, quando não deixa de ser apenas uma ideia e se torna um ato prático de alinhamento com nossa verdade. Vamos começar pelo ambiente de trabalho. Quantas vezes você aceitou tarefas extras, mesmo sabendo que já estava sobrecarregado? O medo de parecer descomprometido ou de perder oportunidades pode levar a um acúmulo de responsabilidades que drenam sua energia e afetam sua saúde. Aqui, o não é uma ferramenta de gestão do tempo. Ao recusar algo que não é prioridade, você protege sua produtividade e garante qualidade no que realmente importa. Outro exemplo claro está nas relações pessoais. Dizer não a um convite para uma festa ou encontro pode parecer um gesto frio, mas muitas vezes é um ato de cuidado consigo mesmo. Se você está exausto, respeitar esse limite não significa rejeitar a pessoa, mas sim valorizar sua própria energia. Curiosamente, quando somos honestos sobre nossos limites, muitas vezes inspiramos os outros a fazerem o mesmo. No campo da família, o desafio pode ser ainda maior. Dizer não para parentes pode carregar um peso emocional, porque envolve tradições, expectativas e vínculos afetivos profundos. Mas aqui também o limite é essencial. Negar participar de uma dinâmica familiar que te causa sofrimento, ou se recusar a assumir responsabilidades que não são suas, é um ato de maturidade emocional. Até mesmo no autocuidado, o não precisa estar presente. Quantas vezes você disse sim a hábitos que sabidamente prejudicam sua saúde, como comer o que não queria, passar horas no celular ou adiar o descanso? O não nessas situações é uma forma de proteger seu corpo e sua mente de desgastes desnecessários. Um exercício poderoso é começar pequeno. Na próxima vez que surgir um convite, um pedido ou uma demanda, antes de responder automaticamente, respire e pergunte a si mesmo: isso está alinhado com quem eu sou e com o que eu preciso agora? Se a resposta for não, permita-se dizê-lo com firmeza, mas sem agressividade. Um não respeitoso, acompanhado de clareza, é muito mais poderoso do que um sim forçado e cheio de ressentimento. Esses exemplos mostram que o não é aplicável em todas as esferas: no trabalho, nas amizades, na família, nos hábitos pessoais. E, ao praticá-lo, criamos uma nova rotina em que o respeito por nós mesmos se torna prioridade. E é nesse ponto que surge um novo horizonte. Se o não é capaz de transformar o cotidiano, quais são as consequências de não usá-lo? O que acontece quando continuamos presos ao ciclo infinito de agradar a todos, sem nunca nos escutar? Até agora, vimos o poder libertador do não e como aplicá-lo no cotidiano. Mas o que acontece quando continuamos ignorando essa ferramenta tão simples e poderosa? A resposta é clara: desgaste emocional, físico e, muitas vezes, a perda gradual de nossa própria identidade.
Cada sim forçado carrega consigo um peso invisível. Você concorda com algo que não quer, evita conflitos ou tenta agradar, e isso consome energia sem que perceba. Ao longo do tempo, esses pequenos acúmulos se transformam em ressentimento silencioso, irritabilidade e uma sensação constante de frustração. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra individual parece leve, mas o conjunto se torna insuportável. Além do desgaste físico e emocional, existe um efeito ainda mais profundo: a diluição da sua identidade. Quando você vive dizendo sim para tudo e para todos, começa a se perder de si mesmo. A opinião alheia passa a ter mais peso do que a sua própria voz. A pessoa que você se tornou não é a mesma que você gostaria de ser. Suas escolhas deixam de refletir seus valores, seus desejos e seu propósito. Jung chamava isso de conflito entre persona e sombra. A persona é a máscara que usamos para sermos aceitos, enquanto a sombra contém tudo o que reprimimos, nossos medos, limites e necessidades. Ignorar o não significa alimentar a sombra com frustração e ressentimento, tornando inevitável que ela se manifeste de formas inesperadas. Crises emocionais, ansiedade, até doenças físicas relacionadas ao estresse. Além disso, o impacto na vida social é significativo. Pessoas que não sabem dizer não tendem a ser vistas como facilmente manipuláveis ou sempre disponíveis. O respeito diminui, e as relações se tornam desequilibradas, onde suas necessidades ficam constantemente em segundo plano. Por isso, compreender o peso do sim automático é fundamental. Não se trata apenas de aprender a recusar pedidos, trata-se de resgatar sua identidade, recuperar energia e restaurar seu equilíbrio emocional. E agora que entendemos os efeitos nocivos de não se posicionar, surge a pergunta que muitos fazem: como podemos, de forma prática, começar a liberar esse poder oculto e mudar nossa realidade, sem medo ou culpa? Se entendermos que o não é a chave para recuperar nossa identidade e energia, a questão que surge naturalmente é: como podemos começar a utilizá-lo de forma prática no dia a dia? Este é o ponto em que a teoria se transforma em ação, e pequenas mudanças começam a gerar grandes resultados. O primeiro passo é tomar consciência das situações em que você diz sim sem querer. Preste atenção nos momentos em que sua resposta automática é motivada pelo medo de desapontar, de ser rejeitado ou de causar conflito. Anotar esses momentos ajuda a perceber padrões e áreas da vida em que o não ainda é um tabu. O segundo passo é reprogramar sua mente para enxergar o não como algo positivo. Cada vez que você recusa algo que não está alinhado com suas necessidades, você na verdade está dizendo sim para você mesmo. É um gesto de amor próprio, de autocuidado e de respeito pelos seus limites. Pense no não como um filtro que permite que apenas aquilo que realmente importa entre em sua vida. O terceiro passo é praticar pequenas recusas. Comece com situações de baixo risco: recusar um convite para sair quando você está cansado, dizer não a tarefas extras que não são urgentes, ou se posicionar em pequenas discussões com amigos ou familiares. A prática gradual fortalece sua confiança e reduz o medo de rejeição. O quarto passo é usar linguagem e postura adequadas. Um não firme, porém respeitoso, é muito mais eficaz do que um sim hesitante. Mantenha a postura ereta, respire profundamente e olhe nos olhos da pessoa com quem está se comunicando. Isso transmite segurança e reforça o poder da sua decisão. O quinto passo envolve reflexão diária. No final de cada dia, avalie situações em que você conseguiu dizer não ou, ao contrário, deixou de se posicionar. Pergunte-se: essa ação respeitou meus limites? Estou mais próximo da minha verdade? Essa prática fortalece a consciência e transforma o hábito de dizer não em algo natural. Por fim, lembre-se de que dizer não não é sobre afastar pessoas, e sim sobre criar relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros. Quem realmente se importa com você vai entender seus limites e respeitá-los. Cada não bem colocado cria espaço para escolhas que elevam sua vida, sua energia e seu bem-estar. Agora que sabemos como aplicar o poder do não de forma prática, surge uma questão inevitável: quais são os impactos transformadores que isso pode gerar em sua vida e nos seus relacionamentos? É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Depois de aprender a identificar, praticar e aplicar o poder do não, é hora de entender os resultados concretos dessa mudança. Cada recusa consciente transforma não apenas a sua rotina, mas a sua vida como um todo. O primeiro impacto é nas relações. Pessoas que sabem dizer não passam a ser respeitadas, e não mais exploradas.
Amizades, familiares e colegas de trabalho começam a perceber a clareza e a firmeza das suas decisões, o que cria vínculos mais saudáveis e equilibrados. O segundo impacto está na energia e bem-estar. Cada não protege sua mente e seu corpo de sobrecargas desnecessárias, liberando tempo e atenção para aquilo que realmente importa. A sensação de alívio ao recusar algo que drena sua energia é imediata, quase como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros. O terceiro impacto é na autenticidade e autoestima. Quando você se posiciona com clareza, aprende a respeitar suas necessidades, desejos e limites. O resultado é uma vida mais coerente, onde suas escolhas refletem quem você realmente é. E, por fim, cada não se torna uma porta que abre espaço para o verdadeiro sim, aquele que direciona você para relações, oportunidades e experiências alinhadas à sua essência. Agora que compreendemos os impactos, é hora de fechar essa jornada com reflexão e ação prática, conectando tudo o que aprendemos até aqui. Chegamos ao fim desta jornada, mas o começo real é agora. Cada não que você disser com consciência é uma escolha de liberdade, respeito e autenticidade. Não é apenas uma palavra, é um portal que abre espaço para que você viva de acordo com sua própria essência. Agora, quero que reflita: qual é o não que você precisa dizer ainda hoje? Qual decisão pode transformar sua vida e restaurar seu poder pessoal? Se este vídeo tocou você, compartilhe nos comentários a situação em que planeja dizer não e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre autoconhecimento, Jung e autovalorização.